que a gente chega a este momento da Semana de Integração Acadêmica. E é muito curioso a gente dizer, né, o encerramento, quando a gente sabe que tem atividades até domingo, né? Então, é o encerramento oficial, mas a semana vai até domingo. E mais do que isso, eu destaquei na abertura e gosto de repetir isso. A Semana de Integração Acadêmica é a semana mais longa de todas as semanas, porque ela dura um ano inteiro. Quando a gente termina a Semana de Integração Acadêmica, a gente começa a seguinte, porque aqui o que a gente tem é um momento da nossa atividade de extensão, da nossa atividade de pesquisa, da nossa atividade de docência, porque é o que a gente faz o ano inteiro, né? E para, então, oficialmente encerrar, nós temos a honra de receber o professor Antônio Carlos. E eu vou fazer aqui uma brevíssima apresentação. O professor Antônio Carlos é do Museu Nacional, né? Ele é licenciado em História, o pessoal da História aí que se destacou, né, que falou na mesa anterior, e eu queria dizer também que eu sou da História, tá? Ele é licenciado em História pela UF, ele é mestre e doutor em Antropologia Social pelo PPGAS, que é o Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional. Ele é professor titular de Etnologia do Departamento de Antropologia, onde ele dá aulas e orienta pesquisas no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social. Ele coordena, nesse mesmo programa, o Laboratório de Pesquisas em Etnicidade, Cultura e Desenvolvimento. Ele é ex-presidente da Associação Brasileira de Antropologia, ele é pesquisador do CNPq, cientista do nosso Estado, ele é conselheiro do CEPEG, e isso é mais uma honra, né, para a gente, e ele, atualmente, é coordenador da área de Antropologia e Arqueologia junto à CAPES. Então, esse é o resumo do resumo que eu pude fazer para apresentar para vocês o professor Antônio Carlos, que vai falar sobre as funções sociais do conhecimento científico, olhando a vida universitária a partir do Museu Nacional. Então, vamos aproveitar. Antônio, muito obrigada. Vou subir, porque acho que me torno mais visível do que se falar aqui em pé, e também posso apoiar aqui o meu caderno. Bem, antes de tudo, eu gostaria de começar agradecendo, né, esse extremamente honroso convite e essa oportunidade de falar para vocês nesse evento tão importante para a vida da nossa universidade. Nesse sentido, queria me congratular com o magnífico reitor, professor Roberto Lerra, com o professor Eduardo Gonçalves Serra, né, PR1, professora Leila Rodrigues, PR2, professora Maria Malta, PR5, agradecer muito especificamente a Carla Costa Dias e Rogéria de Ipanema, né, pelo trabalho de organização e por esse convite. Eu acho que esse é um dia cheio de emoções, né? Saber oficialmente de alguns dos itens que foram localizados já nesse árduo do ponto de vista físico, porque o ambiente é muito tóxico ainda, né, e não se tem ainda os equipamentos necessários, a blindagem das pessoas, né, no resgate do material do Museu Nacional, e árduo do ponto de vista afetivo, né, para quem está realizando, pela relação que manteve, mas saber que está se encontrando material, né, coisas que não se imaginava que se conseguiria, se junta à emoção de chegar aqui e encontrar vocês. Eu não tive a oportunidade de assistir a mesa toda. A nossa reunião hoje do CEPEG foi alentada, tínhamos muita coisa para resolver. Aliás, neste momento da história brasileira, em todas as instâncias participativas da qual eu tenho alguma relação, está todo mundo trabalhando muito. Está trabalhando muito para tentar manter ao máximo tudo que construímos como gerações, né?
É muito emocionante chegar aqui e encontrar alguns dos meus alunos que estão aqui assistindo, ou ex-alunos, né, amigos, mas muito emocionante ouvir vocês falando nesse fechamento de mesa, que eu ainda tive a oportunidade de ouvir. Antes de propriamente iniciar o que eu tenho a falar um pouco em relação ao Museu Nacional, mais para provocar a nossa reflexão do que exatamente no sentido de fazer uma conferência magistral, apresentar um texto fechado, eu acho que não é essa a ideia. Eu ouvi vocês falando coisas que eu poderia estar dizendo, né? Eu, quando cheguei ao Museu Nacional com 23 anos, já no mestrado, como boa parte da população do Rio de Janeiro, claro, eu tinha estado no Museu Nacional como criança, visitando, né, mais de uma vez, visitando as exposições naquele momento, lá e no Museu do Índio, que na época ficava próximo. Tinha estado lá, eu trabalho de boia fria da pesquisa em História desde o primeiro semestre em que eu entrei na graduação, em 76, né? Não se chamava bolsista, não se chamava estagiário, eu chamava de boia fria da pesquisa, outros chamavam de assistente de pesquisa, ou seja, eu ganhava um dinheiro para trabalhar, para dissertação de mestrado, não era era uma coisa altamente personalizada por uma pessoa que estava fazendo um mestrado ou um doutorado, que trabalhava muito e precisava de alguém que pesquisasse material. Eu fiz isso para muitas pessoas. Eu e muitas pessoas. Muitos dos meus colegas davam aula. Eu confesso a vocês que eu jamais fui fã da ideia de dar aula, né? Achava que ia ter que dar aula pelas escolhas que fiz, mas eu queria sempre acalentei a ideia de trabalhar em pesquisa. Então, enquanto muitos colegas davam aula em cursinhos supletivos, em cursinhos de vestibular, nós estávamos no meio da ditadura, né, eu ganhava dinheiro fazendo pesquisa para os outros. E lá estive no Museu Nacional pela primeira vez, em 1976, para levantar um material a pedido da pessoa para quem eu trabalhava, né? É uma cena curiosa, cheguei lá, as exposições eram diferentes do que era hoje, do que são hoje. Cheguei lá à procura do professor Castro Faria, num horário que ele já havia saído, e num dia que eu não sabia que o museu não abria, que era o dia de limpeza, que era segunda-feira. Muita gente eu já vi bater lá na segunda-feira, procure e o museu fica fechado, porque é o dia de limpeza e reparo, né? Sempre foi assim. E, naquela época, a sala em que ficava o programa, todo o programa, a sala de aula, a mesa do coordenador ou coordenadora e a biblioteca, que eram umas estantes de aço com textos de xerox, tá? Do programa de pós-graduação em Antropologia Social, tá? Que já existia há 8 anos. Tá? Então, aí a gente já tem um problema do qual eu quero voltar a falar e que tem a ver com o museu e tem a ver com a vida universitária, que se chama espaço, né? Essa sala ficava no lugar do que mais recentemente era a exposição de biodiversidade. E, na época, a gente chamava da sala do urso polar, porque o urso polar que estava na exposição naquela época ficava numa estante ali do lado. E ninguém me disse que eu estava subindo, mas não tinha, que estava tudo fechado, né? Então, eu subi, saltei do elevador, que só parava para subir, não parava para descer, eu não podia apertar, ele parava na exposição, mas você só saltava, você não subia ou descia dele, você tinha que subir e descer pela escada, e me vi preso dentro do Museu Nacional, numa segunda-feira, no final da tarde, junto ao urso polar e a um bando de bicho empalhado, né? E dizendo, bem, agora como é que eu saio daqui? Né? E rodando, até chegar à escadaria de madeira, que era a única maneira de sair. Consegui descer, sair e tal. Voltei lá outra vez, achei o professor, fiz um material, enfim. Passou. Né? Para quem, como eu,
na graduação, descobriu que queria trabalhar com povos indígenas, o lugar onde eu, embora eu quisesse trabalhar com isso em perspectiva histórica, naquele momento ninguém em história achava que se trabalhava com questão indígena, porque não tinha fonte, diziam os meus professores. As fontes apareceram assim que começaram a fazer as perguntas, né? Não havia à disposição para pesquisa naquele momento, era um tempo muito diferente. E eu sabia que, assim, pós-graduação no Rio de Janeiro seria ali, né? Então, fiz o concurso em 79, em março de 80, eu entrei com 23 anos, e eu me lembro de ter ido lá durante as férias para fazer matrícula. Tinha uma cantina, né? Quem esteve lá ou quem conhece o museu sabe que a cantina sempre foi ponto de encontro dos diversos grupos de pesquisa e tal. A gente viu os laboratórios, ao longo do dia, irem tomar lanche num certo horário da tarde. Então, o laboratório de não sei quem, o laboratório de não sei o que lá, que, se você conhecesse as pessoas, você viu os grupos sentados, conversando, tomando um café, né? Houve uma época que se podia tomar cerveja. Depois isso passou a ser impossível. E eu me lembro de ter olhado e dito para mim mesmo, digo, bem, era aqui que eu queria chegar, né? Era aqui que eu queria chegar, porque eu queria trabalhar em pesquisa 24 horas por dia. E aquele lugar ali fechava, obviamente, né? Mas a maioria das pessoas